dia, irmãos e amigos, graça e paz. Convido os que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 50 a 58. Eu estarei lendo, os irmãos apenas acompanhem com bastante atenção, para que possamos aproveitar da melhor forma a leitura do texto sagrado. Isto afirmo, diz a palavra do Senhor, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, a morte é o maior inimigo do ser humano. A morte é antinatural para nós, e os seres humanos, de todas as eras, tentaram evitá-la de todas as formas. Tentamos evitá-la através da ciência. Cada dia mais a ciência tem empreendido esforços para vencê-la, criados medicamentos, até alguns cientistas tentaram de alguma forma vencer o poder da morte. Todos os dias tomamos medicamentos para evitá-la, praticamos esportes, fazemos coisas saudáveis, nos alimentamos bem, numa tentativa de evitar a morte. Contudo, a experiência humana tem mostrado que todos esses esforços, os esforços científicos, medicinais, as práticas saudáveis do ser humano, têm sido vãos na luta contra a morte. Ela tem sido o final inexorável de todos nós. Ela tem chegado para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. A morte é um inimigo terrível. Ela nos separa daqueles que nós amamos. Ela, de fato, é o nosso maior inimigo. Ao nascermos, já começamos a morrer. Experimentamos o envelhecer de nossas células, o enfraquecer das nossas forças. A morte está no nosso DNA. A morte, de fato, parece invencível, apesar de todos os esforços que o homem tem empreendido para conquistá-la. Mas todos esses esforços têm sido em vão. Ela é o fim de todos nós. E, de fato, apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos evitá-la. O texto que lemos mostra para nós que a morte é a consequência do pecado. Versículo 56, parte A, diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão, meus irmãos, é aquela vara que os tocadores de gado usam com uma parte pontuda na ponta para espantar o gado.
para direcionar o gado para o aprisco. Mas aqui no texto, ela tem um sentido de um ferrão, de um animal peçonhento. Um ferrão que injeta veneno na sua presa. E o texto nos diz que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, através do pecado, nós tivemos em nossos corpos injetado um veneno mortífero, o veneno da morte. E esse veneno da morte é o pecado, que foi injetado no ser humano desde Adão, desde o primeiro pecado. Nós fomos infectados por esse veneno. E desde então, o ser humano tem experimentado a dor da morte. Por isso a morte é invencível para nós. Apesar de todos os nossos esforços, ela tem sido o fim inexorável de todos. E na segunda parte do versículo 56, nós temos escrito que a força do pecado é a lei. Se não existisse lei, não existiria pecado, porque pela lei nós somos condenados pela transgressão da lei. Estamos, por isso, debaixo de uma maldição. A maldição da lei, que é a morte. Não que a lei seja ruim em si mesma, mas estamos sobre a maldição dela, porque não somos capazes de praticá-la de maneira perfeita, pecamos. E por isso, o veneno da morte corre nas nossas veias. A morte é terrível. E nós fazemos de tudo para evitá-la. O apóstolo Paulo, nesse texto, está desde o início do capítulo 15, lutando contra uma heresia que surgiu na igreja dos Coríntios. Além do motivo que o pastor trouxe aqui, havia outras heresias que estavam surgindo na igreja de Corinto, que estavam levando aqueles crentes a negarem a existência da ressurreição. A ressurreição corpórea estava sendo negada pelos aqueles irmãos de Coríntios, e além do motivo que o pastor trouxe aqui, do sentido do corpo de Jesus, havia na igreja de Coríntios uma influência grega, uma influência filósofa grega, do gnosticismo. E essa influência dizia que tudo que é corpo, tudo que é matéria, é mal. E por isso, para os gregos, era muito difícil falar a respeito de uma ressurreição do corpo. Já que tudo que é matéria é ruim, é essencialmente mal, por que então Deus faria ressurgir o corpo da morte? Por isso aqueles irmãos gregos estavam sendo influenciados por essa heresia e por isso estavam negando a ressurreição do corpo. Além disso, os crentes coríntios acreditavam que a ressurreição já havia ocorrido. Por negarem uma ressurreição corpórea, eles diziam que a ressurreição já havia ocorrido e a manifestação dessa ressurreição era a experiência dos dons espirituais que havia naquela igreja. Aquela igreja de Corinto, os seus membros foram presenteados com vários dons espirituais, dons sobrenaturais, e eles achavam que nisso estava contido a ressurreição. E por isso negavam a ressurreição corpórea, a ressurreição dos mortos. E é contra esse espírito herético que Paulo está lutando aqui desde o início do capítulo 15, tentando refutar esse erro da igreja de Coríntios. Pois no versículo 13 do capítulo ele diz que se não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós continuamos nos nossos pecados. Contra essa heresia, então, o apóstolo Paulo publica diretamente uma confissão de fé genuína a partir do versículo 3 do capítulo 15. E ele afirma que, antes de tudo, havia entregado aos crentes coríntios o que ele também havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12.
Verso 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo afirma categoricamente, contra a heresia coríntia, que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitou de maneira corpórea, de maneira física. A ressurreição, meus irmãos, não é um jargão da igreja. A ressurreição não é simplesmente uma ressurreição espiritual. A ressurreição é de fato e de verdade uma realidade física. E que através de Jesus Cristo, nós temos a prova cabal de que a ressurreição de Cristo foi um fato histórico. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, diz o versículo 20, parte A. E o apóstolo Paulo não faz essa afirmação meramente em uma especulação histórica, mas ele mesmo foi testemunha desse fato. Ele viu Cristo ressuscitado. E ele traz aqui muitas outras testemunhas que viram o Cristo ressuscitado, viram a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento, mas depois de 3 dias, viram que de fato Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ele apareceu àquelas mulheres que nós lemos aqui no início do culto. Ele apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, diz o texto. Depois de tudo foi visto por Tiago. E mais tarde, mais uma vez, por todos os apóstolos. E o apóstolo Paulo nos afirma que depois de todos, Jesus foi visto ressuscitado também por ele, como um nascido fora de tempo. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Ele é acompanhado de testemunhas. E testemunhas que não somente afirmaram terem visto Cristo ressuscitado, mas testemunhas que deram a sua vida por ele. E isso, meus irmãos, corrobora ainda mais para o nosso entendimento de que a ressurreição é um fato histórico. E o apóstolo Paulo traz isso para reafirmar a sua convicção. Esses homens que testemunharam o Cristo ressuscitado, deram as suas vidas por ele. Todos os apóstolos entregaram a sua vida por ele. E vocês acham, meus irmãos, que aqueles homens iriam entregar a própria vida por uma mentira? Vocês acham que aqueles homens iriam abrir mão das suas vidas, abrir mão do seu trabalho, abrir mão dos seus afazeres, do seu ganha-pão, para viverem uma vida de sofrimento, que no final seria uma vida de morte? Todos eles foram martirizados por conta de Cristo. Eles iriam passar por tudo isso se Jesus Cristo de fato não tivesse ressuscitado? Não. De fato, meus irmãos, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso não pode ser só um jargão da igreja. Isso precisa ser uma realidade nos nossos corações. Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. E o apóstolo Paulo está aqui asseverando contra a heresia coríntia, que de fato Jesus ressurgiu dentre os mortos. Ele afirma no versículo 30 do mesmo capítulo: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo dá o seu próprio exemplo de vida. Ele havia entregado a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. Ele lutou com feras em Éfeso. E ele está querendo aqui admoestar aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, se eu passei por todas essas coisas, vocês acham que eu não testemunhei do Cristo ressuscitado? Vocês acham de fato que eu faço todas essas coisas por uma mentira? Não. Eu fui testemunha viva
da ressurreição de Cristo. E não somente o apóstolo Paulo, como muitas outras testemunhas aqui, Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. E hoje nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, cerca de 2000 anos depois da ressurreição de Cristo, celebrando essa ressurreição. Isso demonstra para nós, meus irmãos, que Deus de fato ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E o poder dessa ressurreição continuou agindo na história. E nós estamos aqui hoje, testemunhando a este mundo que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a morte da morte. Aquele inimigo terrível, o nosso maior inimigo, aquele inimigo que nós tentamos lutar com todas as nossas forças e não conseguimos vencê-lo. Jesus Cristo o venceu. Aleluia. Aquele inimigo que parecia invencível foi vencido por Jesus Cristo. E a ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a prova cabal de que de fato ele era o Messias. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que a sua expiação feita na cruz por nós foi aceita por Deus. O seu sacrifício na cruz do Calvário subiu como aroma suave nas narinas do Deus Pai. E o Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo para pagar pelos nossos pecados. E a comprovação de que o sacrifício de Cristo foi eficaz é o fato de Deus Pai o ter ressuscitado dentre os mortos. Nós fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo. E a ressurreição é o penhor do nosso perdão. É a certeza de que a expiação de Cristo é válida, ela valeu, ela pode ser confirmada, porque ela é confirmada pela sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, o seu sacrifício, é uma confirmação para nós de que de fato os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. O poder do pecado já não tem poder sobre nós, porque Cristo pagou pelos nossos pecados e Deus aceitou o seu sacrifício. E isso é evidenciado pela sua ressurreição. E se Cristo pagou pelos nossos pecados, e se Deus Pai aceitou o seu sacrifício, o pecado já não tem mais poder sobre nós. Aquele veneno que corria nas nossas veias, um veneno de morte, já não tem mais poder sobre nós, porque Jesus venceu a morte. E por ter vencido a morte, ele venceu o pecado. E se Jesus venceu a morte e ressuscitou, e por ter ressuscitado, ele venceu o pecado que tinha domínio sobre nós e que nos trazia a morte, nós também somos livrados da morte. Porque Jesus venceu o pecado, ele venceu a morte, e a força da morte é o pecado, de forma que nós também não seremos deixados na morte. Assim como Jesus Cristo venceu a morte, e por ela ele venceu o poder do pecado, que nos trazia a morte, nós também, por termos o pecado, o veneno do pecado retirado de nós, da cruz do Calvário, nós também estamos livres da morte. Não seremos deixados na morte, assim como também Jesus não foi. De forma que a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Versículo 20 diz na parte, vamos ler o versículo todo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, meus irmãos, Cristo é as primícias dos que dormem. O que significa isso? Primícias são os primeiros frutos da colheita. E geralmente, como é os primeiros frutos da colheita, assim também é o restante da colheita. E Cristo é as primícias dos que dormem, as primícias dos que já morreram. Porque Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar. Mas ele é apenas as primícias, atrás dele vem uma grande colheita, uma grande ressurreição. E essa grande ressurreição é a ressurreição dos crentes. Porque nós não seremos deixados na morte, assim como Cristo não foi deixado na morte. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem.
assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. E aí fica uma pergunta para nós: se Cristo venceu a morte, e se a vitória de Cristo também é a nossa vitória, porque ele venceu o poder do pecado, e por isso ele tirou de nós o veneno da morte, que é o pecado, fica então uma pergunta para nós: por que os crentes morrem? Por que nós ainda experimentamos a morte? E a resposta, meus irmãos, nós encontramos no versículo 50 ao 54. O texto diz o seguinte: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que o texto nos diz, meus irmãos, é que, apesar de termos sido salvos, esse nosso corpo ainda é corruptível. Esse nosso corpo ainda carrega os resquícios do pecado. E ele não pode entrar na glória, porque o que é corruptível não pode herdar a incorrupção. Assim como os crentes que estarão vivos no dia da volta do Senhor Jesus e serão transformados num corpo de glória, nós também precisamos morrer para um dia sermos ressuscitados num corpo de glória. Assim como Cristo morreu e foi ressuscitado no corpo glorificado, corpo que é habilitado para entrar a incorrupção, habilitado para entrar no céu. Por isso, meus irmãos, nós, os crentes, ainda passamos pela morte, porque esse corpo ainda é corruptível e precisa passar por uma transformação, e essa transformação virá no último dia, quando nós seremos ressuscitados à semelhança da ressurreição de Cristo. De maneira, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo é aplicada em nós hoje, mas ainda não de forma cabal, ainda não de forma completa. Há aqui uma questão escatológica do já e do ainda não. Nós já experimentamos a ressurreição de Cristo em nós, mas ainda não de maneira plena. Nós já experimentamos a ressurreição de Cristo em nós, através de uma primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos, mas nascemos de novo em Cristo, de maneira que nós já experimentamos uma primeira ressurreição. Nós já ressuscitamos com Cristo, mas ainda não em plenitude, ainda não em completude. Ainda temos que experimentar uma segunda ressurreição, que se dará no último dia, no dia do Senhor Jesus, no dia da volta do Senhor Jesus, quando todos nós ressuscitaremos com o corpo glorificado, e então a morte será destruída de maneira final. Porque o versículo 26 do capítulo 15 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus venceu a morte, mas essa vitória na nossa vida, ela tem um aspecto de já ter sido concluída na primeira ressurreição, no nosso novo nascimento, mas ela vai ser completa no último dia, quando Cristo nos ressuscitar dentre os mortos, com um corpo semelhante ao dele, glorificado, para vivermos eternamente na presença dele. Observem esse fato no restante dos versículos que nós lemos aqui, versículos 51 ao 54. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é que no último dia, no dia do Senhor Jesus, no dia da volta do Senhor Jesus, os crentes que estiverem vivos naquele dia serão transformados. Os seus corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis para adentrarem no céu dos céus. E aqueles que já estiverem mortos
ressuscitarão incorruptíveis e encontrarão o Senhor para habitar eternamente com Ele nos céus. Ou seja, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é aplicada em nós hoje, de maneira provisória, da primeira ressurreição, da ressurreição espiritual, mas ela tomará parte plenamente no último dia, quando a gente experimentar essa última ressurreição, se nós não estivermos vivos no dia do Senhor Jesus. Na ressurreição final, no dia do Senhor, se cumprirá a palavra de Isaías, capítulo 25, versículo 8, que é essa palavra aqui que Paulo traz. Tragada foi a morte pela vitória. O tragada aqui tem esse sentido de ser totalmente engolida, totalmente destruída. Não haverá mais resquícios de morte, porque na ressurreição final dos crentes, a morte vai ser tragada. Tragada será a morte pela vitória de Cristo, porque Cristo venceu a morte. Não haverá então resquícios mais de morte. Desse inimigo tão terrível, desse inimigo que nos separa daqueles que nós amamos, esse inimigo que parece para nós invencível, mas que foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E nós, irmãos, nós que somos crentes, viveremos livres da morte eternamente. Aleluia. Teremos vida eterna, porque a morte será tragada finalmente na segunda ressurreição. A resposta do apóstolo Paulo a tão grande vitória é zombar da morte. O apóstolo Paulo zomba da morte, desse inimigo invencível para nós, e ele diz no versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo está aqui zombando da morte. A morte já não tem mais domínio sobre o crente, porque o nosso maior inimigo, o motivo do nosso maior medo, do nosso pavor, foi vencido por Jesus Cristo. E agora nós podemos zombar da morte. Imagina, irmãos, esse inimigo tão terrível, nós podemos zombar dele, porque Jesus venceu a morte e a sua ressurreição também é a nossa ressurreição. Aleluia. Glória a Deus por isso. Por isso Jesus pôde dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte para nós, meus irmãos, para nós cristãos, é meramente a passagem para a verdadeira vida. A morte para nós não tem mais um peso condenatório, mas é somente as portas do céu, pela qual nós invadimos a eternidade e iremos viver em plenitude. Por isso, meus irmãos, nós podemos zombar da morte. Os homens poderosos desse mundo, os homens ricos, têm lutado por vencer a morte. Alguns têm até congelado os seus corpos para que num futuro a ciência seja capaz de ressuscitá-los. Algo impossível. Mas nós fomos presenteados de graça com a vitória sobre a morte. Nós não seremos deixados na morte. Ao morrermos, iremos habitar com o Senhor. Mas sabemos que no último dia, nós também ressuscitaremos corporalmente. E afinal, poderemos viver eternamente com o nosso Deus. Vida eterna. Vida conquistada por Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E porque Ele venceu, nós também venceremos. Por isso, meus irmãos, o cristão é o ser mais feliz dessa terra. Ele não precisa ficar vivendo com medo da morte. Ele vai viver para sempre. Enquanto o mundo teme a morte, teme o fim, nós podemos zombar da morte. Aquela que era a nossa maior inimiga, que nos causava tantas tristezas, agora é alvo da nossa zombaria. Porque Cristo venceu a morte. E porque Ele venceu, nós também venceremos. E se você está aqui nessa noite,
e ainda tem medo da morte, ainda teme qual será o seu futuro, ainda teme o que acontecerá depois, hoje é o dia de você também experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Porque Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e vive pelos séculos dos séculos. E aqueles que creem nele, como diz o próprio Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se nessa manhã você crer em Jesus Cristo, você também pode experimentar os efeitos da ressurreição de Cristo e participar da primeira ressurreição, nascer de novo, nascer para uma nova vida. E certamente irá também participar da ressurreição final e viver eternamente com Ele no reino de Deus Pai. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tragada foi a morte pela vitória. Totalmente destruída foi a morte pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus alegre o nosso coração. Que a vitória de Cristo sobre a morte possa trazer ao nosso coração alegria, possa trazer no nosso coração regozijo, júbilo e glorificação ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por nessa manhã estarmos aqui, celebrando a Tua ressurreição, celebrando a Sua vitória, que pela Tua graça também é a nossa vitória. Celebrando, Senhor, que a morte já não tem mais domínio sobre nós, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor é a primícia dos que dormem. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que isso possa inspirar em nós, Senhor, um verdadeiro culto a Ti. Que isso possa inspirar em nós, Senhor, uma verdadeira alegria, verdadeiro júbilo nas nossas vidas. Que possamos, como o apóstolo Paulo, zombar da morte, porque ela já não tem domínio sobre nós. O Senhor a venceu, e porque o Senhor a venceu, nós viveremos eternamente. Louvado seja o Teu nome. Porque se não fosse isso, Senhor, seríamos deixados na morte. Morte física e morte espiritual eterna no inferno. Mas porque o Senhor ressuscitou, nós nascemos de novo. E porque nós nascemos de novo, nós também iremos ressuscitar no último dia, se não estivermos vivos no dia do Senhor. E viveremos eternamente contigo. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Recebe nessa manhã, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.